Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria das Penas, Direito Penal. Hoje nós vamos para a nossa aula 3 e daí nós vamos dar continuidade, ok? Nós vamos falar hoje em especial sobre progressão de regime. Na aula passada nós falamos sobre os modelos, falamos do modelo auburniano, falamos do modelo da Pensilvânia, da Filadélfia, e aí falamos sobre o Solitary System, falamos sobre o Silent System, e aí nós falamos por fim sobre o modelo progressivo inglês, que é aquele que fala que a progressão ela deve ocorrer, ou seja, que eu tenho que tirar um pouco daquele estigma do cara enclausurado para poder ingressar ele na sociedade, e então a gente precisa estudar como funciona a progressão. Bem, progressão. Primeiro regime que a gente vai falar do mais grave, o fechado, para o semiaberto. O artigo 112 da LEP vai colocar quais são as regras, Lei de Execução Penal, vai falar quais são as regras para isso. Notadamente, nós vamos ter dois requisitos. Um que a gente chama de objetivo e o que a gente chama de subjetivo. Bem, sobre o objetivo é aquele que tu bate o olho e consegue ver. E aí nós vamos ter o período da pena. Se ele cumpriu 1/6, claro, para os crimes comuns, não estou falando de hediondo. Se ele cumpriu 1/6 da pena, é um requisito objetivo, matemático. Se ele pegou 12, cumpriu 1/6, cumpriu 2 aninhos, ele já pode ir para o semiaberto, um requisito objetivo. Agora veja, se a pena dele ficou condicionada ao pagamento de multa e ele se recusar a pagar podendo, ele não vai poder progredir. Ou se ele não tiver como pagar, ele tem que demonstrar, e aí o ônus é dele, de demonstrar que é impossível, ainda que parcelado, para ele pagar essa multa, para que haja progressão. Aí eu coloquei aqui a questão da unificação da pena, que é o seguinte: se houver a unificação da pena, imaginamos que o cara bateu 300 anos, somou ali 100 mais 200. Tem que lembrar que ainda que ele tenha que cumprir 1/6, ele nunca vai poder cumprir 50 anos para progredir, porque o máximo que ele vai poder cumprir serão 30 anos. Tranquilo? Professor, ele pode cumprir integralmente no fechado? Claro, nessas hipóteses. A gente tem o caso do Fernandinho Beiramar, que vai ficar ali a vida inteira dele, 30 anos, claro, dentro do regime fechado, porque ele pegou 600 anos de pena. Então, 1/6 disso daí, você sabe que, por suposto, ele não vai poder cumprir. Ele vai poder ficar no máximo de 30 anos e ele vai pegar no fechado, no caso dele, o RDD. Bem, outra coisa interessante. Sobre o requisito subjetivo, eu vou analisar o sujeito, o indivíduo na sua individualidade. Notadamente, o diretor do presídio, ele vai poder atestar se o camarada teve um bom comportamento, se ele ajudou com o trabalho, ajudava nas tarefas ou não. Se ele não tem nada anotado contra ele, quer dizer que ele seguia fazendo as coisas que ele devia fazer. Então o diretor vai atestar o seu bom comportamento com base na subjetividade, com base no comportamento dele dentro do presídio. Unindo essas duas elementares, vai ser levado para a vara de execução e o juiz da vara de execução vai verificar se há possibilidade ou não. Essa decisão tem que ser motivada. Agora, presta atenção. Tem uma coisa que é muito interessante aqui. Lembra que a gente falou que quando o camarada vai preso no regime fechado, ele tem que fazer um exame criminológico? Pois bem, hoje, com as alterações normativas, para a progressão, não é mais obrigatório do fechado para o semiaberto o exame criminológico. O que não quer dizer que não deva ou possa ter. Só que o Ministério Público pode requerer ou o juiz pode determinar, desde que, em decisão motivada, fundamentada, explique que aquele caso possui peculiaridades próprias para que seja ofertado o exame criminológico. Claro, meus queridos, necessariamente o Ministério Público, as partes deverão intervir nesse procedimento acerca do exame criminológico. Se não tiver a manifestação da parte, por suposto que eu estou ofendendo o princípio constitucional da ampla defesa e contraditório. Mas eu quero que tu tenhas aí em mente. É obrigatório? Não. Vai ser facultativo. Mas, para que seja aplicado, o juiz deve motivar. Tranquilo? Show. Progressão, nos casos de crime contra a administração pública. Peculado, concussão, prevaricação. Digamos que o camarada foi lá, teve um crime que ele gerou um rombo para a administração pública de 1 milhão. E na condenação dele, ele pegou 6 anos e foi obrigado a reparar o dano que ele causou. Para que ele possa progredir, além dos requisitos 1/6, bom comportamento,
ele vai ter que reparar ou devolver aquilo que ele causou de prejuízo ou aquilo que ele tomou para si. Aí sim, cumprindo essa hipótese, ele vai poder progredir de regime. Tranquilo? Então, uma especificidade. E se o camarada está no regime fechado e comete uma falta grave? Professor, fala uma falta grave aí. Ele estava com o celular, ele tentou fugir. Se ele já está no fechado e passa por uma falta grave, eu zero a contagem de tempo dele para a progressão. Ok? Aí o zero tem que voltar a contar de novo. Tranquilo? Show! Progredindo. Progredindo, literalmente, né? Progressão por saltos. É o quê? O cara está no fechado, e aí do fechado ele vai direto para o aberto. Pode isso? Ó, dedinho negativo. Não pode. Súmula 491. Ele não pode ter progressão por salto. Como o regime inglês fala, ele deve progredir gradativamente, do fechado para o semiaberto, para depois para o aberto. Tranquilo? Só que vejam bem, na aula passada a gente comentou sobre a seguinte hipótese. E se o cara está no fechado, tem direito para ir para o semiaberto, e chega lá e não tem estrutura do estado, o estado está cheio, não tem como receber ele, para ficar no semiaberto? O que acontece? A súmula vinculante 56, olha, súmula vinculante tem que ser da onde? Do STF. Súmula vinculante 56 do STF vai falar que se o estado não tiver aquela possibilidade do internato dele no regime semiaberto ou aberto, ele não pode cumprir em regime mais grave. Então, se ele teria que progredir para o semiaberto, mas eu não tenho a estrutura de semiaberto, ele vai cumprir no aberto. Mas se abrir uma vaga, ele pode ser puxado para trás? Pode. O tempo que ele tiver aqui no aberto vai contar para a progressão do regime semiaberto dele? Vai. Ok? Isso é progressão por salto? Não. Isso é diferente. Ele vai estar cumprindo as regras do semiaberto. Inclusive, até para a própria progressão dele para o aberto, ele vai estar contabilizando. Mas, em razão de uma ineficácia do Estado em ofertar aquele instituto, aquele local onde ele vai cumprir, aí ele também não pode deixar ele cumprir no regime mais grave. Ele vai ter que ir para o mais grave. Se surgir a oportunidade dele cumprir no menos grave, naquele que ele deveria, no semiaberto, ele vai voltar para cumprir no semiaberto. Tranquilo? Show! Progressão do semiaberto para o aberto. Bem, aqui a gente já está falando de hipóteses mais brandas, quer dizer, já está num momento diferente da vida do acusado. Ele vai cumprir sobre o residual. Me explico. Se dos 12 anos ele pagou 1/6, ele cumpriu lá 2 anos, tem 10. Para ele progredir agora, eu vou fazer 1/6 sobre os 10, que é o que sobrou da pena, e não mais 1/6 sobre 12. Tranquilo? Show! O juiz vai colocar algumas condições impostas, serão as limitações de direito, de não frequentar locais, de dormir de tal horário a tal horário. Claro, não vai conferir se ele está dormindo, né? A gente está falando de dormir numa residência fixa determinada. Vai colocar que ele não pode se ausentar da comarca sem pedir autorização judicial, que ele não pode, por exemplo, passar por tais locais, que ele deve ir uma vez no fórum da comarca assinar. Isso são condições impostas. Se cumprir, aceitando, beleza. Trabalho, ele precisa estar trabalhando ou ter uma carta de emprego que possibilite ele a ingressar no trabalho de maneira imediata. Tranquilo? É um dos requisitos também para a progressão do semiaberto para o aberto. E aqui a questão dos antecedentes do exame. Imaginamos esse cara que ele pegou, fez o exame criminológico, doidão, alteração total. E aí, para ele ir para o semiaberto, o juiz vai lá e pediu para que houvesse um novo exame. Aí ele foi lá e decidiu, por decisão motivada, as partes participaram, e aí fizeram o exame criminológico. Aqui pode ser levantado, mais uma vez, essa questão de analisar os exames em razão da peculiaridade do caso. Essa é a palavra-chave, peculiaridade do caso. E a decisão vai ser motivada, fundamentada. Tranquilo? Bem, progressão no caso dos crimes hediondos. Seguinte, eu coloquei ali treta e atual. Treta porque antigamente era integralmente fechado. Independente de, ele teria que cumprir totalmente fechado.
falava que não poderia ter um regime semiaberto, que deveria ser fechado. Então o legislador tentou ali com sangue no zóio de punir o camarada e acabou que não deu muito certo, porque o STF entendeu que era inconstitucional. E aí hoje em dia tem como? Bem, existe a possibilidade dele cumprir fechado? Sim, desde que ele preencha os requisitos para regime fechado, porque daí isso não ofende a individualização da pena. Professor, então o que mudou efetivamente? Mudou o seguinte, para a progressão, eu vou ter ali nos nossos requisitos objetivos, em vez de ser um sexto, ele vai ter 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. E os requisitos subjetivos? Mantém-se igual. Ele tem que demonstrar bom comportamento. Quem vai estar emitindo esse laudo, esse parecer? O diretor do presídio. Bem, sobre a execução provisória. Execução provisória da pena. O cara está lá preso provisoriamente enquanto o processo está tramitando. A súmula 716 vai falar o seguinte, olha, o cara estava preso provisoriamente. Então, antes mesmo do trânsito em julgado, se ele já ficou preso ali um período onde já era possível ele progredir, ele vai pegar essa progressão. Agora veja, existe aqui um asterisco, um ponto que a gente precisa destacar. Se o Ministério Público puder recorrer, ele pode aumentar a pena. Ele pode pedir o pleito de aumento da pena. Então, nesse caso, eu não posso falar ainda sobre progressão de regime, porque se aumentar a pena, às vezes, ele não vai ter o benefício. Agora, veja, há hipóteses onde, ainda que o Ministério Público possa recorrer, o máximo da pena em abstrato, ele já vai ter cumprido ali provisoriamente. Então, ele já vai poder ter essa possibilidade de progressão de regime em execução provisória. E aí, execução provisória tem que ter antes do trânsito em julgado, quer dizer, ainda nem teve o fim do processo e ele já pode progredir? É, justamente porque ele já passou tanto tempo lá que ele já atraiu para si as condicionais objetivas e subjetivas para a progressão. Já a súmula 717 vai falar também da questão das execuções provisórias, mas agora no caso da prisão especial, as chamadas salas de estado maior. Digamos, tu foi preso com nível superior, tu não vai ficar na mesma cela que todo mundo, você vai ter uma cela de estado maior, que é diferenciada, ela é um pouco menos ruim. Quer dizer, ela não vai ter tanta gente, vão ser menos presos, tratativa diferente, claro. Essa possibilidade da prisão especial ser utilizada para a progressão de regime também vai ser válida. Quer dizer, se o cara ia pegar um fechado, mas ele ficou basicamente já 1/6 desse fechado lá na prisão especial, porque foi o tempo que demorou o processo, então vai servir para a progressão de regime dele. Tranquilo? Show. Regressão de regime. Se a gente fala de progredir é a ascensão, a regressão é quando ele vai lá embaixo. E a regressão é voltar algumas casas. Aqui no caso, a regressão de regime, ela permite que o camarada saia do aberto para o fechado. Então veja, a progressão por salto não pode, mas a regressão por salto, sim, ok? Bem, quais são as hipóteses? Crimes dolosos, e a súmula é a 526, e veja, nesse caso, o crime doloso que ele cometeu nem precisa ser transitado em julgado, pode estar sendo processado ainda e ele já vai ter a regressão do regime. Outra hipótese, faltas graves. As faltas graves vão estar na LEP e vão estar descritas como rebelião, se ele organizou a rebelião, fuga, se ele estava com celular, dependendo do crime, que se cometer crime doloso lá dentro também. Então essas são hipóteses de faltas graves. Se ele cometeu um crime posterior e saiu a sentença condenatória dele e a soma da pena que ele pegou mais a pena que ele tinha tornar incompatível o regime que ele tem. Me explico. Ele foi lá e estava com 6 aninhos, beleza? Aí ele pegou uma cadeia de 4 mais 6, veja, 6 ele estaria no semiaberto, digamos que ele já tinha progredido, ele tinha pegado 12 anos. Aí ele pegou fechado. E aí ele foi cumprindo tal, e aí ele foi lá, cumpriu 2 anos, estava com 10 anos no semiaberto, aí ele foi lá e pegou mais 6 anos de cadeia. 16 anos. É incompatível com fechado? Perdão, com semiaberto? É, porque nessa nova regra, 16 anos, ele vai ficar no fechado. Então ele tem o regresso ao regime fechado.
E veja bem, sobre a falta grave. Falta grave é essas condutas que são realizadas, que podem ser aplicadas para punir o agente delinquente. Tem como isso prescrever? Tem. Não existe uma normativa própria sobre isso, mas a jurisprudência da STJ fala que a prescrição se dá em 3 anos. Passados 3 anos e ninguém arguiu nada sobre essa falta grave, prescreveu, ok? Prescreveu a oportunidade de questionar isso. E veja, a falta ela se dá por um processo administrativo, vai ter ampla defesa e contraditório. Se não for instaurado esse procedimento para apurar a falta, prescrição em 3 aninhos. Sobre os direitos do preso, vamos lá. Integridade física, assistência jurídica, o artigo 41 da LEP vai falar sobre vestimenta, alimentação, sobre a questão do horário do sol, enfim, são direitos gerais do preso. E aí o preso, que pode ser o Pedro também, ele vai ter essas garantias, ok? No caso do descumprimento, aí tem a questão da punição do Estado, quando descumpre, mas também tem a possibilidade do Estado ofertar aquilo. Então, tem várias variáveis que têm que ser analisadas. Mas eu gosto de salientar aqui, em especial, sobre os direitos políticos, o trabalho e a visita íntima. Direitos políticos. O cara que foi preso e a sentença transitou em julgado, quer dizer, acabou o processo criminal, ele perdeu naquele instante, quer dizer, vão ficar suspensos seus direitos políticos de volta, ele não vai poder votar e ser votado, né? E já no caso do preso provisório, a vara de execução tem que se organizar para que aqueles que estão presos de maneira provisória exerçam os seus direitos do voto, porque não tem uma sentença condenatória transitada em julgado. Então eles têm os seus direitos políticos, sim, só vai ser suspenso quando transitar em julgado. Bem, sobre o trabalho, olha que interessante, eu tenho aqui alguns conflitos. Veja, o preso tem que trabalhar, mas o trabalho forçado não é permitido. Só que se o cara tem a possibilidade de trabalhar e ele não trabalha de maneira imotivada, ele comete uma falta grave. Olha que interessante. E veja, se ele trabalha e ele não pode receber menos que 3/4 do salário mínimo, ele também vai ter a previdência, recolhimento de previdência. Ele vai ficar submetido à CLT? Não, porque não vou ter aquela relação de trabalho igual as leis trabalhistas vão determinar. São regimentos próprios, ok? Mas ele vai estar contribuindo também com a Previdência, ele tem direito à Previdência. E aí a gente tem aqueles benefícios que as pessoas não sabem e ficam falando sem conhecer, né? Então, ele vai ter a contribuição previdenciária com o trabalho realizado, sim. E por fim, eu gosto de salientar sobre a visita íntima. A visita íntima não é como se houvesse uma previsão legal sobre a visita íntima, mas ela é uma política carcerária no sentido de diminuir os atos de violência sexual praticados dentro do presídio. Quer dizer, é permitida a visita íntima para que haja uma acalmada nos ânimos, mas não tem ali um quartinho da cópula, um canto da cópula. O que acontece na prática, gente? Às vezes existem umas barraquinhas, que é o que acontece, como se fossem umas tendas mesmo de acampar, e ali os presos têm as relações sexuais. Então essa é a visita íntima. Qual que é a intenção? Diminuir o incidente de violência sexual por estar enclausurando aquelas pessoas sem nenhum tipo de contato físico. Então você reduz que aconteça esse tipo de fato dentro do presídio. Tranquilo? Bem, por hoje é só e até a nossa próxima aula.